É fácil cair na armadilha de pensar que, com o passar dos anos, a vitalidade, a energia e até mesmo aquela faísca da juventude simplesmente desaparecem. Muitos chegam aos 60, 70 ou 80 anos acreditando que é o curso natural das coisas sentir o corpo pesado, a mente mais lenta, a paixão pela vida diminuir. É um pensamento comum, quase uma profecia autorrealizada para muitos. Vejo isso no meu dia a dia. Pacientes que chegam ao consultório já com a ideia de que certas coisas estão perdidas para sempre, que a saúde plena e a virilidade são privilégios apenas dos mais jovens. É uma realidade dolorosa ver pessoas se resignarem a uma vida com menos brilho, menos desejo, menos alegria, porque a idade parece ter ditado uma sentença. Mas e se eu lhe dissesse que essa não precisa ser a sua verdade? E se houvesse segredos para manter a chama acesa? Independentemente de quantos aniversários você já celebrou, eu sou cirurgião e, acredite, já vi de tudo. Mas o que vou compartilhar com você hoje vem de uma das experiências mais surpreendentes e inspiradoras da minha carreira. Um paciente de 94 anos que, com sua vitalidade que desafiava todas as expectativas, me ensinou lições profundas neste vídeo. Vamos mergulhar em 5 verdades simples, mas poderosas, que este homem me revelou e que podem transformar a sua forma de viver, dando-lhe mais energia, mais clareza, mais propósito e, sim, mais vitalidade em todos os sentidos. Fique até o final para algo que vai realmente surpreender você. A história deste paciente de 94 anos começou como qualquer outra consulta. Ou assim eu pensava. Ele entrou no meu consultório com uma desenvoltura que me chamou a atenção. Um brilho nos olhos e uma postura ereta. Algo que eu raramente via em homens da sua idade. Durante a nossa conversa, ele falava com uma clareza mental impressionante e um senso de humor afiado. Mas o que realmente me chocou foi o motivo da sua visita e a sua condição física, que era, para dizer o mínimo, extraordinária para alguém com quase um século de vida. Ele apresentava uma vitalidade masculina que muitos homens de 30 anos invejariam. Curioso, eu perguntei a ele, o que você faz? Qual é o seu segredo? E foi aí que ele começou a me ensinar. A primeira coisa que ele me disse, com um sorriso no rosto, foi que a sua vida ainda tinha um propósito muito claro. Ele não estava apenas existindo, ele estava vivendo, e vivendo com paixão. Ele dedicava as suas manhãs a ensinar violino para jovens da comunidade, e as tardes a cuidar do seu jardim, um verdadeiro oásis de flores e legumes. Ele me explicou que a ideia de que a aposentadoria significa o fim de todas as atividades e responsabilidades é um grande erro. Para ele, aposentar-se significava apenas mudar o foco, não parar. Ele trocou o trabalho formal por algo que amava, algo que o mantinha engajado e útil. Ele sentia que era importante para aquelas crianças. E o jardim? O jardim era a sua terapia e o seu sustento. Essa sensação de ser necessário, de ter um projeto, de contribuir para algo maior do que ele mesmo, era o seu combustível diário. Eu percebi ali, naquele momento, que o propósito não é apenas uma ideia abstrata, mas uma força vital que impulsiona a mente e o corpo. Ele me falou que quando as pessoas perdem o propósito, elas murcham, ficam sem cor, como uma planta que não recebe luz. A mente, sem desafios, sem objetivos, começa a se deteriorar. E o corpo? Sem o comando de uma mente ativa e motivada, segue o mesmo caminho. Ele me contou que muitos dos seus amigos que se aposentaram e simplesmente pararam de fazer qualquer coisa que os engajasse, logo começaram a sentir a saúde definhar.
Eles perdiam a memória, a força, a vontade de sair da cama. Mas ele, não. Ele acordava todos os dias com algo a fazer, com alguém para quem ensinar, com sementes para plantar. Essa atividade mental constante, aliada à emoção de ver seus alunos progredindo e suas plantas crescendo, criava um ciclo virtuoso de bem-estar. Isso o mantinha alerta, criativo e otimista. Ele não tinha tempo para ficar pensando em doenças ou na velhice de forma negativa, porque estava sempre focado no próximo passo, na próxima aula, na próxima flor que desabrocharia. E essa energia, essa vitalidade mental, reverberava em sua saúde física. Ele me disse que o estresse, a preocupação excessiva e a falta de propósito eram venenos lentos que matavam o desejo de viver e, por consequência, diminuíam a vitalidade do corpo. Ele vivia sem grandes pressões, fazendo o que amava e se sentindo útil. E isso me leva à segunda lição que ele me ensinou, que está diretamente ligada à primeira importância do movimento, não de grandes feitos atléticos, mas de uma consistência simples e diária. Ele me disse que o corpo é como um rio. Se ele para de fluir, a água estagna, fica turva. A segunda lição que ele me transmitiu, complementando perfeitamente a primeira, foi sobre a importância do movimento contínuo e simples. Ele me explicou que o corpo humano não foi feito para ficar parado. Comparou-o a uma engrenagem que, se não for lubrificada e movimentada regularmente, enferruja e para de funcionar. Para ele, não se tratava de treinar para uma maratona ou levantar pesos pesados na academia, mas de incorporar o movimento na sua rotina diária de forma natural e prazerosa. Ele me contou que todos os dias, sem falha, ele caminhava até a padaria local para comprar seu pão fresco. Uma caminhada de uns 20 minutos de ida e volta. Não importava se chovia ou fazia sol. Era o seu ritual. Depois, no jardim, ele se agachava, se curvava, esticava os braços para podar as plantas, plantar novas sementes, colher os frutos. Ele não via isso como exercício, mas como parte da sua vida, do seu propósito. E era exatamente essa a chave. O movimento não era uma obrigação chata, mas uma extensão das suas paixões e rotinas diárias. Ele me disse que a circulação sanguínea é a vida do corpo. Se o sangue não flui bem, todas as células sofrem, incluindo as do cérebro e dos órgãos vitais. As caminhadas diárias, o trabalho no jardim, até mesmo o ato de tocar violino, que exige coordenação e movimento dos braços e dedos. Tudo isso contribuía para manter o seu sangue circulando de forma eficiente. Ele me explicou que muitos problemas de saúde, especialmente aqueles que afetam a vitalidade masculina, estão ligados à má circulação. O sangue precisa chegar a todos os cantos do corpo, levando oxigênio e nutrientes. E o movimento é o principal motor para isso. Além disso, ele enfatizou os benefícios para a mente. Ele me dizia que, durante suas caminhadas matinais, ele pensava, planejava, resolvia problemas. O ar fresco e o movimento ajudavam a clarear a mente, a reduzir o estresse e a aumentar a sensação de bem-estar. Ele também me contou sobre a importância de alongar-se. Ele fazia alongamentos leves todas as manhãs, ainda na cama, antes de se levantar. Movimentos simples para esticar a coluna, as pernas e os braços. Isso ajudava a manter a flexibilidade das suas articulações, prevenindo dores e rigidez que são tão comuns com a idade. Ele dizia que a flexibilidade era a sua liberdade de movimento, permitindo-lhe continuar a jardinagem e a tocar seu violino sem restrições.
essa combinação de movimento constante e suave, integrada à sua vida, era o que o mantinha ágil, com boa postura e com uma energia constante ao longo do dia. Ele não sentia os picos e quedas de energia que muitas pessoas da sua idade relatavam. Era uma energia estável, fruto de um corpo bem oxigenado e nutrido pelo movimento. Ele me aconselhou a sempre lembrar aos meus pacientes que o melhor exercício é aquele que se faz com regularidade. Mesmo que seja apenas uma caminhada leve, a consistência, para ele, era muito mais importante do que a intensidade. Um pouco de movimento todos os dias é muito mais eficaz do que sessões esporádicas e extenuantes. A verdade é que o corpo se adapta ao que você o submete. Se você o submete à inatividade, ele se adapta a ser inativo. Se você o submete ao movimento, mesmo que suave, ele se adapta a ser mais forte, mais flexível e mais vital. Agora, passamos para a terceira lição que este homem notável me ensinou. E esta está ligada ao que colocamos no nosso corpo, algo que ele chamava de nutrição da vida. A terceira lição, que ele carinhosamente chamava de nutrição da vida, foi sobre o poder daquilo que colocamos em nosso corpo. Ele me disse que a vitalidade não é apenas uma questão de mente e movimento, mas também de combustível. E ele não se referia a dietas complexas ou superalimentos exóticos. Sua filosofia era simples comer como nossos avós comiam, mas com consciência. Ele me explicou que sua alimentação era baseada em alimentos frescos e integrais, muitos deles vindos de seu próprio jardim. Ele comia muitos vegetais verdes escuros, como couve e brócolis, que ele dizia serem limpadores do sangue. Frutas da estação, como laranjas e morangos, eram seus lanches preferidos. Proteínas vinham principalmente de ovos caipiras. Peixes de rio ele adorava pescar uma vez por semana e leguminosas como feijão e lentilha, que ele preparava de forma simples, sem excesso de gordura ou temperos industrializados. Ele era um grande fã de azeite de oliva extra virgem, que usava generosamente em suas saladas e cozidos, explicando que eram gorduras boas que lubrificavam por dentro. Evitava açúcar refinado ao máximo, dizendo que era um ladrão de energia, e reduzia o consumo de carnes vermelhas, que ele considerava pesadas demais para o corpo se livrar. Em vez de sucos industrializados, bebia água pura em abundância e chás de ervas que ele mesmo cultivava, como camomila e hortelã. A hidratação, para ele, era fundamental. Ele dizia que o corpo é feito de água, e sem ela, nada funciona direito, desde a digestão até a capacidade de pensar. Ele sempre tinha um copo de água por perto e incentivava a todos a fazerem o mesmo. Ele me contou que a sua mãe, que viveu até os 102 anos, tinha uma máxima: você é o que você come. E ele seguia isso à risca. Ele não comia porções gigantes, mas refeições equilibradas que o mantinham satisfeito e com energia. Uma de suas regras de ouro era nunca comer até ficar totalmente empanturrado, mas sim até sentir-se satisfeito. E dava preferência a alimentos que fossem o mais próximo possível do seu estado natural, sem muitos processamentos. Por exemplo, em vez de pão branco, ele fazia questão de comer pão integral e raramente comprava alimentos em caixas ou pacotes com longas listas de ingredientes. Ele também me contou sobre o poder de certos alimentos para a vitalidade. Mencionou sementes como a de abóbora e girassol, ricas em minerais que, segundo ele, eram importantes para a saúde masculina, e o alho, que ele adicionava a quase tudo. Dizia que era um remédio natural para o coração e a circulação.
A simplicidade de sua alimentação era o que a tornava tão eficaz. Não era uma dieta de sacrifícios, mas de escolhas inteligentes e prazerosas. Ele desfrutava da comida, mas sempre com a consciência de que ela era o combustível para a sua vida vibrante. E a paixão por cozinhar, por preparar seus próprios alimentos. Era mais um dos seus prazeres e uma forma de se manter ativo. Por fim, ele me disse que a alimentação não era só sobre nutrientes, mas também sobre o ritual. Ele sempre sentava à mesa, sem distrações, e desfrutava cada garfada, agradecendo pelo alimento. Essa atenção plena ao comer ajudava na digestão e na absorção dos nutrientes. E isso nos leva à quarta lição que ele me ensinou, sobre o poder do descanso e da recuperação. Algo tão esquecido em nossa vida agitada. A quarta lição que ele me compartilhou foi sobre a importância sagrada do descanso e da recuperação. Ele me disse que, assim como um carro precisa de gasolina, o corpo precisa de um bom sono para recarregar as energias. Para ele, a qualidade do sono era tão crucial quanto a qualidade da comida ou do movimento. Ele seguia uma rotina de sono bastante regrada, ia para a cama e acordava aproximadamente no mesmo horário todos os dias, incluindo os fins de semana. Ele não usava telas de celular ou televisão antes de dormir, preferindo ler um livro ou apenas relaxar, ouvindo uma música suave. Ele explicava que o corpo faz uma faxina durante o sono, reparando células, consolidando memórias e equilibrando hormônios. Se você não dorme bem, essa faxina não acontece por completo, e os efeitos se acumulam. Ele dizia que muitas pessoas acham que podem roubar horas do sono sem consequências, mas que o corpo, mais cedo ou mais tarde, cobra a fatura, e geralmente em forma de cansaço crônico, falta de clareza mental e até problemas de saúde mais sérios. Ele me contou que, para ele, dormir era como dar um tempo para o seu corpo e sua mente se recomporem do dia. Ele acreditava que a capacidade de manter a vitalidade masculina estava intimamente ligada à capacidade do corpo de se recuperar e regenerar durante o repouso. Uma noite de sono ruim, ele dizia, era como correr uma maratona com os pneus furados. Você pode até tentar, mas o desempenho será péssimo e os danos, grandes, além do sono noturno. Ele também enfatizou a importância de gerenciar o estresse. Ele não vivia em um mundo de conto de fadas. Claro que tinha seus desafios e preocupações, mas ele tinha maneiras de lidar com eles. Ele me contou que quando se sentia ansioso ou sobrecarregado, ele ia para o jardim, respirava fundo e focava nas plantas, ou então, pegava seu violino e tocava. Para ele, essas eram suas formas de desligar a mente do turbilhão do dia a dia. Ele me explicou que o estresse crônico libera hormônios que, em excesso, são prejudiciais para o coração, para a digestão e para o equilíbrio geral do corpo. Ele vivia de forma que minimizava as fontes de estresse desnecessário. E quando elas surgiam, ele tinha suas estratégias para acalmar a mente e o corpo. Ele não era uma pessoa que vivia com pressa ou em constante estado de alerta. Fazia suas coisas no seu tempo, com calma e atenção. A paz interior, para ele, era um ingrediente secreto para a saúde e longevidade. Ele tinha uma frase interessante: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você, que realmente importa. E isso se aplicava ao estresse. Ele escolhia reagir com calma e aceitação sempre que possível. Ele também me contou que a meditação, mesmo que por alguns minutos por dia, podia fazer uma grande diferença. Não precisava ser algo complicado. Apenas sentar em silêncio,
focar na respiração e deixar os pensamentos passarem. Ele praticava isso ao acordar e antes de dormir. Essa era a sua maneira de limpar a mente antes de começar o dia ou de se preparar para uma noite de sono reparadora. Em suma, o descanso, seja através de um sono profundo e restaurador ou de momentos de calma e gerenciamento do estresse. Era para ele a base para manter o corpo e a mente no seu melhor. Era o tempo que o corpo precisava para se reconstruir, se fortalecer e se preparar para os desafios do dia seguinte. E essa era a fundação para tudo o mais que ele fazia. E agora? Chegamos à quinta e última lição, talvez a mais profunda e inspiradora de todas, que ele me ensinou sobre a verdadeira fonte da sua alegria e vitalidade inabaláveis. A quinta e talvez a mais tocante das lições que meu paciente de 94 anos me ensinou foi sobre o poder inigualável da alegria e da conexão humana. Ele me disse que a vida, por mais bem cuidada que seja em termos de dieta, exercício e sono, murcha sem a luz da felicidade e do afeto. Ele vivia rodeado de pessoas que amava e que o amavam. Tinha uma rede de amigos de longa data. Alguns que conheceu na infância. Outros que fez ao longo da vida através da música e da jardinagem. Ele me contou que, para ele, o riso era o melhor remédio. Ele adorava contar e ouvir piadas. E seu senso de humor era contagiante. Ele acreditava que rir com frequência liberava algo mágico no corpo que fazia tudo funcionar melhor. E eu, como médico, sei que ele não estava errado. O riso, de fato, tem efeitos positivos na saúde, reduzindo o estresse e fortalecendo o sistema imunológico, além das amizades. Ele mantinha um relacionamento muito próximo com sua família, filhos, netos e bisnetos. Ele me mostrou fotos de piqueniques no parque, festas de aniversário. E seus olhos brilhavam ao falar sobre cada um deles. Ele não se isolava, pelo contrário. Buscava ativamente a companhia de quem o fazia bem. Ele era a prova viva de que a solidão é um veneno lento para o corpo e para a alma. Enquanto a conexão social é um bálsamo que rejuvenesce, ele participava de grupos de leitura na biblioteca local, mesmo com a idade avançada, para manter a mente ativa e o contato social. Ia a concertos de música clássica com seus amigos e sempre tinha uma história para contar sobre suas aventuras. Ele não vivia preso ao passado ou se lamentando. Ele celebrava o presente e planejava pequenos eventos para o futuro, como o próximo encontro com os alunos do violino ou a próxima safra de tomates no jardim. Essa capacidade de cultivar a alegria e de se conectar genuinamente com as pessoas era o que o impedia de se sentir velho ou isolado. Ele encontrava a felicidade nas pequenas coisas, o cheiro da terra molhada depois da chuva, o sorriso de uma criança, uma melodia bonita. Ele me disse que a gratidão era uma prática diária para ele, todas as noites, antes de dormir. Ele pensava em 3 coisas pelas quais era grato naquele dia. Isso o ajudava a focar no positivo e a ir para a cama com o coração leve. Ele me ensinou que a felicidade não é algo que se espera, mas algo que se cultiva ativamente. Você precisa buscar as coisas que te trazem alegria e as pessoas que te nutrem. Você precisa se permitir rir, se emocionar, se conectar. Essa vitalidade emocional era o que amarrava todas as outras lições. De que adiantaria ter um corpo saudável se a alma estivesse triste e isolada? Ele era a personificação da plenitude. Um homem que, aos 94 anos, irradiava vida em cada gesto, cada palavra, cada sorriso. Então, ao fim de tudo o que ele me revelou,
Percebi que a sua incrível vitalidade não era um milagre isolado, mas o resultado de uma vida vivida com propósito, movimento, nutrição consciente, descanso de qualidade e, acima de tudo, muita alegria e conexão. Não se tratava de uma fórmula mágica, mas de hábitos simples, consistentes e profundamente humanos que ele cultivava diariamente. Ele me mostrou que a idade é apenas um número e que a verdadeira vitalidade é uma escolha que fazemos a cada dia. Aqueles 5 pilares: ter um propósito claro, mover-se com frequência, nutrir o corpo com alimentos integrais, priorizar o descanso e cultivar a alegria e as conexões. Não são apenas para a longevidade, mas para uma vida rica e plena em qualquer idade. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. Não precisa ser tudo de uma vez. Comece com um passo pequeno, talvez incorporando mais uma caminhada ao seu dia, ou escolhendo uma fruta em vez de um doce. Que tal se reconectar com um velho amigo ou encontrar um novo hobby que traga alegria? A jornada para uma vida mais vibrante começa com a intenção e a consistência. Eu adoraria saber o que você achou dessas lições. Qual delas mais ressoou com você? Você já pratica alguma dessas coisas? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências. Sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. E se você gostou deste vídeo e achou as informações úteis, por favor, deixe um like. Isso me ajuda muito a saber que estou entregando conteúdo que realmente importa para você. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e informações sobre como viver a sua melhor vida. Em qualquer idade, juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas vibrantes e inspiradoras. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.